pessoal, vídeo novo pra vocês de faculdade e estudo. Hoje a gente vai bater um papo sobre disciplinas do curso de História, especificamente na Universidade Federal Fluminense. Eu não posso falar pelas outras instituições, porque cada instituição possui um fluxograma e grade curricular diferente uma das outras. Então eu vou falar pra vocês das disciplinas que eu cursei ao longo desses 8 semestres do curso de História na Universidade Federal Fluminense. Espero muito que vocês gostem desse conteúdo. Se gostarem, deixe seu gostei aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação. Afinal, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não me conhece, eu me chamo Samantha, sou estudante e bacharel em História e eu sempre compartilho com vocês a minha vivência e experiência na graduação de História. Eu vou deixar a playlist aqui embaixo de Faculdade de Estudo para vocês. Então, sem mais delongas, bora lá e comenta aqui abaixo se você faz História, quais as disciplinas são as suas favoritas da graduação. Eu vou adorar saber, então bora lá saber. A gente vai começar falando sobre o primeiro período. O primeiro período é grade fechada, então você não tem muito o que pegar, você não tem muito o que fazer. E aí no primeiro período eu tive Antropologia, História Antiga, História Medieval, Introdução aos Estudos Históricos e Sociologia. Antropologia eu não curti muito, foi riquíssimo, foi interessante, mas eu vou ser sincera que eu amei só ter tido no primeiro ano e não ter tido mais outras experiências, porque Antropologia é um campo bem assim, eu não vou dizer complicado, mas ao qual eu não tive muita identificação. História Antiga é o meu xodó, quem acompanha os vídeos de Faculdade de Estudo sabe disso, sou de Antiga. Antiga é a minha área, Egito principalmente, então assim, não tem muito o que falar. História Medieval, não sou uma medievalista, mas também não sou contra, não sou anti, sabe, período medieval, mas também não é um campo, por exemplo, da história que eu me enveredaria, assim, por assim dizer. Introdução aos estudos históricos, eu não curti tanto porque é meio que meu calcanhar de Aquiles, porque envolve a questão de teoria da história, e teoria da história é o meu calcanhar de Aquiles, então assim, não tem muito o que dizer, não é mesmo? Sociologia eu curti bastante, porque obviamente eu tive na minha época de escola, né, de ensino médio, e eu sempre curtia muito filosofia, sociologia, então assim, foi uma matéria que eu gostei bastante, porque aí a gente se aprofunda mais e vê nomes como o Marx, principalmente, assim como Durkheim e, enfim, outros que eu curti bastante de ter conhecido, Max Weber, então, assim, curti muito Sociologia. Pena que só tive no primeiro período. No segundo, aí você já fica um pouco mais solto, mais livre pra montar a tua grade. Porém, uma diquinha aqui da titia: não saia pegando loucamente matérias aleatórias de nono, de oitavo, de sétimo período quando você tá no segundo. Caminha ali devagar, sério, porque eu fiz essa merda e foi realmente uma merda. Mas enfim, tinha Geohistória, História da América, História do Brasil, História Moderna e Teoria da História. Geohistória, eu sei que a geografia é irmã da história, sabe? Há essa interdisciplinaridade muito forte entre as duas, mas assim, não curto geografia, gente. Não é a minha. História da América, amei, amei, amei. Eu não peguei História da América no meu segundo período, A1, porque assim, na UF são, se eu não me engano, 3 Américas. Eu já fui pulando pra segunda, mas assim, por isso que eu falei, gente, não façam isso. Mas eu amei História da América, embora eu não seja da área de Brasil, eu curti muito. Afinal, a gente, enquanto brasileiros, temos e deveríamos conhecer a nossa própria história e construção enquanto sociedade e ver o quanto os processos históricos, políticos e econômicos refletiram e refletem no que a gente tem de Brasil hoje em dia. Então, assim, é uma das matérias que eu considero mais importante. Infelizmente só tem 3, Brasil 1, 2 e 3 na UF, mas eu acho que deveria ter 4 no mínimo. História Moderna, não sou de moderna, não curti, fiz 2 vezes inclusive, mas passei, não porque eu tenha repetido, mas eu já falei isso em outros vídeos, eu não vou adentrar nesse agora, mas assim, fui obrigada a fazê-la novamente, mas não sou de moderna. Teoria nem vou falar, né, gente? Teoria é meu calcanhar de Aquiles.
é realmente aquilo que eu tenho déficit, eu não consigo compreender muitas coisas das quais a teoria da história se debruça, então assim, não vou falar muito, não foi uma das minhas matérias favoritas. Terceiro período você tem historiografia, história contemporânea, história da América e história do Brasil 2. História da América 2 também e contemporânea é 1, porque na UF você tem contemporânea 1 e 2. Contemporânea também não sou da contemporaneidade, embora seja onde nós estamos, onde eu me encontro, né, enquanto futura historiadora na contemporaneidade, mas não gostei muito, não curti muito contemporânea, mas passei. Não tive historiografia, porque esse é o currículo atual. Da América 2 eu tive também, gostei muito, como eu falei pra vocês, América, coraçãozinho ali, mora no meu coração. Brasil nem se fala, né, gente? Nem se fala. Muito importante, pra mim, na minha opinião, uma das matérias mais importantes do curso. Quarto período, História Contemporânea 2, História da América 3, História da África e História do Brasil 3. Aí encerra-se Brasil. História da África eu curti bastante, eu tinha feito ela no meu segundo período, na verdade eu fiz no meu segundo período História da África 2, e aí quando eu vim pra Niterói eu fiz a África 1 e eu gostei bastante, aliás, dos debates que a professora suscitou em sala, eu achei bem enriquecedor e, enfim, conhecer realmente a História da África eu também considero muito importante, gostei bastante da matéria. História da América também, como eu falei, não sou muito de contemporânea, mas eu gostei bastante porque a professora já começou a falar em Contemporânea 2 do Holocausto, da Segunda Guerra e da Primeira Guerra Mundial. Ela falou bastante sobre essa questão do pós-guerra, do como afetou as sociedades europeias, todo esse pós-guerra que aconteceu. Ela falou da Guerra Fria, então assim, eu gostei bastante do apanhado que ela fez, particularmente. História do Brasil, não tem nem o que falar, como eu falei, é importante e é uma das matérias que eu mais curti, apesar de não ser de Brasil, na graduação de História. No quinto período você fica bem mais livre, aí tem uma demanda muito maior de ofertas de disciplinas na UF. Eu vou falando por alto, mas na verdade algumas delas eu já fiz, algumas outras eu nunca fiz. Ensino de História dos Índios eu não fiz. Ensino de História e Historiografia eu não fiz. Ensino de História e Recursos Didáticos eu também não fiz. Ensino de História e Relações Raciais, Escrever e Comunicar História, Fontes e Método em História da América, Fontes e Método em História da África 2, História Digital, História e Antropologia, História e Arqueologia, História e Arquivo. História e Arquivo eu fiz, é uma das minhas disciplinas também favoritas. Amei conhecer a construção dos arquivos, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, e sua organização, enquanto aqueles documentos e arquivos, da forma como eles são catalogados e preservados, enfim, amei. História e Biografia, Historicidade, História e Cinema. Até hoje eu tô pra pegar História e Cinema, afinal eu sou uma cinéfila e nunca peguei História e Cinema. História e Ciência, História e Ciências Humanas, História e Currículo Escolar, História e Divulgação, História e Ensino, enfim, são muitas. Se eu for aqui me debruçar sobre todas elas, a gente vai ficar um tempão aqui, então vou falar somente agora as que eu peguei e as que eu já cursei, como por exemplo História e Filosofia, e atualmente eu tô fazendo História e Literatura. História e Filosofia foi a pior experiência do mundo, sério, não tem nem o que comentar, pior experiência do mundo. Tô amando História e Literatura, mas eu não vou falar muito, porque no final do período a gente vai bater esse papo. História e Museus, também queria muito ter pego, por isso que eu tô mencionando ela aqui, porque eu queria muito, e principalmente também História e Imprensa. História e Patrimônio também, História e Pesquisa eu peguei e repeti, reprovei nessa matéria, não quis pegar novamente, porque assim, a professora que ministrou ia ser a mesma que ia ministrar de novo, e aí eu não curti muito a didática dela, então eu acabei não tentando me ressalvar nessa disciplina e deixei lá minha reprovação. História e Religião, eu tenho também muita vontade de pegar, e o Historiador e seus campos de atuação também eu ia pegar esse período, mas acabei não pegando porque divergia com uma outra que eu tinha que pegar, que assim, eu queria muito na verdade, né? Mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês esse fluxograma, essa grade curricular do curso de História na UF pra vocês, porque como eu falei, se eu for falar aqui tudo isso que tá aqui disponível, e todas essas disciplinas ofertadas
focadas no curso, a gente ia ficar aqui até amanhã nesse vídeo, que eu não me importaria, obviamente, mas eu sei que vocês provavelmente não chegariam até aqui comigo. Afinal, também tem disciplinas não periodizadas que a UF oferece para o curso de História, então, assim, são diversas formas de enriquecimento do teu currículo, isso da sua formação enquanto profissional, inclusive de interdisciplinaridades. Eu tinha pegado, por exemplo, uma matéria, só que eu acabei desistindo dela, porque eu acabei não enveredando por ela na minha monografia, do curso de artes, assim, e peguei até de direito um período aí. Então você consegue ter essa interdisciplinaridade da qual eu gosto muito, porque você conhece outros campos, outras graduações e pega aí um conhecimento a mais, conversa, interage com outras pessoas. Quando eu fiz uma matéria de literatura, eu conheci pessoas de arquivologia, eu conheci pessoas de biblioteconomia, então isso é muito bacana e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, comenta aqui abaixo quais são as suas favoritas, eu vou adorar saber e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Beijos e tchau!